Meu nome é Domingos Marcos Flávio Ferentini, sou médico formado pela PUC de São Paulo, sou arquiteto formado pelo Mackenzie e trabalhei durante 30 anos fazendo gestão de faculdade de administração hospitalar. Eu tenho uma história longa, são 46 anos de profissão. Há 46 anos atrás, eu era menino, era jovem e trabalhava como desenhista. E havia necessidade de entrar na faculdade, estava me preparando para fazer a faculdade de arquitetura. Quando, no fim de ano, eu fui chamado para fazer um trabalho extraordinário, à noite, numa empresa que projetava hospitais, que acabou sendo minha parceira durante 40 anos. E quando comecei a trabalhar nessa empresa, me encantei pela arquitetura hospitalar, que, vejam vocês, 46 anos atrás, era muito mais simples, muito menos complexa do que a arquitetura hospitalar de hoje. Mas já naquela altura, eu fiquei intrigado de o que fazer para que eu pudesse me assenhorar dos complexos conhecimentos da atividade hospitalar. Haveria uma possibilidade de fazer pós-graduação no exterior, mas isso dependia de dinheiro, dependia de condições de bolsa, e isso eu não tinha. Então, me deu uma ideia, diz que garoto não tem ideias, mas eu até hoje louvo a minha ideia de que, por que não fazer, em vez de arquitetura, fazer primeiro medicina? E fazendo medicina, eu estaria entrando no universo do hospital, por uma força das circunstâncias, e com isso estaria me assenhorando dos problemas hospitalares. Só que entre querer e poder tem uma distância grande. Então eu falei, bom, não custa nada eu arriscar, tentar fazer a faculdade de medicina. Aí estudei um bocado. Naquela época eu fazia colegial noturno em escola pública, né? Hoje quem faz escola pública dificilmente consegue entrar numa boa faculdade, numa boa universidade. Então, fui prestar o CECEM. Naquela época, o CECEM era que unificava algumas faculdades de medicina. Logicamente, as não pagas. E entrei na faculdade de medicina. Qual não foi a surpresa do arquiteto com que eu trabalhava, o arquiteto Chabas Karma, que esperava que eu fosse fazer arquitetura. De repente, eu chego, como tinha passado na faculdade de medicina, e ia ser médico. Mas como você vai fazer medicina e todo o plano de arquitetura, de trabalhar na empresa? Eu falei, não. A medicina simplesmente é um estágio da minha vida profissional, porque eu pretendo me dedicar com afinco na especialidade, e não há possibilidade de você projetar alguma coisa com consciência, com conhecimento mais aprofundado, se não entrar no universo do tema que você vai projetar, no caso, hospitais. E assim eu fiz. Entrei na faculdade de medicina, e eu fazia a faculdade de medicina e pagava meus estudos, as despesas que eu tinha, etc., viagem e tal, com o meu trabalho em projetos de hospitais. De maneira que, quando me formei em medicina, já era um dos que mais projetava hospitais do Brasil. E as pessoas muitas vezes não sabiam nem sequer que eu nem era estudante de arquitetura, eu era estudante de medicina, vejam vocês. E eu chefiava um grupo de arquitetos e estagiários, etc., que nos ajudavam na elaboração dos projetos hospitalares. Em 1974, eu me formei em medicina, e por força das circunstâncias, porque como médico eu tinha que me dedicar pelo menos mais uns 4 a 6 anos em cursos de especialização em medicina. Ao passo que já era, como disse a vocês, já era um
reconhecido projetista de hospitais naquela época. Então não me restou outra alternativa a não ser fazer a faculdade de arquitetura. Prestei o vestibular de arquitetura na FAO, FAO não, porque era período integral, não tinha horário muito fixo, e eu, como trabalhava, precisava ter uma faculdade que me permitisse ou o período da manhã ou o período da noite. Então eu prestei Mackenzie, prestei Guarulhos e iria prestar em Santos. A primeira que eu fiz foi Guarulhos, entrei em Guarulhos. Quando eu já ia fazer a matrícula em Guarulhos, eu prestei vestibular no Mackenzie e também entrei logo na primeira chamada do Mackenzie. Eram 100 vagas, entrei em 93º lugar. De maneira que... Então já nem fui fazer o vestibular de Santos. Com a faculdade de arquitetura, eu já estava com toda a bagagem conseguida com a faculdade de medicina. Foi retocada a minha formação profissional com os conhecimentos que a gente obtém na faculdade de arquitetura. Alguns professores meus, inclusive, tinham sido meus estagiários na faculdade. Eu me recordo de alguns que surpresos me encontraram sentado numa sala de aula de arquitetura. Foi muito interessante. O renomado arquiteto Antunes. O Antunes foi meu professor na faculdade, que foi no 3º ano da faculdade. Ele havia sido meu estagiário. Ele estranhou o fato de eu estar na faculdade, fazendo faculdade, porque pensava que eu já fosse arquiteto formado. Em 1980 eu me formo em arquitetura, agora já como arquiteto e como médico, já passei a projetar hospitais de todos os tipos. Dentre esses hospitais, nós podemos relacionar hoje aproximadamente os 600, na realidade não são 600 hospitais, são 600 projetos, porque dentro da atividade hospitalar é comum nós sermos chamados frequentemente para fazer reformas, ampliações, remodelações de hospitais já projetados por nós mesmos ou por outrem e unidades novas da própria instituição, que muitas vezes tem filiais em outras cidades, em outras regiões. De maneira que hoje já conto mais ou menos com 600 projetos hospitalares. É óbvio que grande parte dos projetos não posso contá-los como meus projetos, porque eu não tinha ainda meu conselho regional. Como eu fiquei muitos anos trabalhando enquanto estudava, foram só de faculdade foram 12 anos, 6 anos de medicina, 1 ano de preparo, mais 5 anos de arquitetura, foram 12 anos. De maneira que nesses 12 anos eu tive que produzir hospitais e não podia ser autor dos mesmos. Então eu apareço no meu currículo como consultor desses hospitais, mas na realidade eu participava diretamente no projeto deles.